Nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Boa tarde, prezados irmãos e amigos, ou boa noite, ou bom dia, depende do lugar que esteja, que o nome de Deus seja louvado, né? É um motivo de muita alegria sempre estarmos juntos e meditar um pouco na palavra de Deus enquanto temos tempo. Logo esse tempo vai embora. Muito diz a Bíblia, a palavra de Deus, vai correr de um lado para outro pedindo alguém que pregue e não tem mais quem pregue. Por quê? Porque o Espírito de Deus se retirou totalmente da terra. E é Ele que convence o homem ou a mulher, no sentido genérico, do pecado, da justiça e do juízo. Se Ele sai, não tem mais ninguém. Então fica só a critério do inimigo, né? O inimigo é que domina e agora não tem mais jeito. Pode correr, pedir, não tem mais quem pregue essa mensagem. Então vamos aproveitar enquanto temos tempo. E aproveitando, vamos ouvir como introdução do nosso programa, irmão Gregório cantando Pai Nosso, que é a mensagem, a oração, que o modelo que Deus realmente deixou para nós, né? Jesus. Vamos ouvir, então, com Gregório. Gregório, o responsável pela música. Pai nosso, que estás no céu, teu nome, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se faça. O nosso pão vem hoje dar, nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu
Muito bem. O grupo já deu casamento, o grupo já deu disciplina. Foi gente disciplinada. O grupo tem seguido os princípios da melhor forma possível, né? Já tem casamento, já deu disciplina, foi realmente, mas também tem ganho almas para Cristo, né? Isso aqui é importante. E esse casal tão simpático, o irmão Gregório com a irmã Sônia, casaram no grupo, né? É aqui no grupo que engancharam os dois e terminaram casando. Veio o esposo, agora virá a esposa também cantando. Eu gosto muito de ouvir a irmã Sônia, né? Ela canta aqui, ele parece mais grosso do que o Inácio, né? A voz. Firma, voz. Firma, pela misericórdia de Deus. E tenho certeza que os irmãos vão gostar de estar ouvindo a irmã Sônia também. Eu gosto de ouvir muito a irmã Sônia. E Deus abençoe a irmã Sônia. Amém. Seja bem-vinda. Essa mensagem nos diz, né? A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil. Mas quanta dor que é tão sutil, há um caminho só. Confie em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Se o teu céu escurecer e a sós penares teu viver, se queres forças receber, há um caminho só. Confie em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Se tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, se quer valor ao Salvador, há um caminho só. Confie em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus,
a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37, 5. Paciente a porta, um cego sentou. Lá fora os passos ele escutou. Este homem não podia imaginar que Jesus de Nazaré iria lhe passar. Algo bom acontecerá a você, sim a você. Hoje verás algo bom acontecerá a você. Jesus de Nazaré lhe perdoará. Amigo que estás ouvindo a mim, Jesus lhe dará liberdade, enfim. Este Jesus pode estar ao seu lado, eu sei. Tem fé em Deus e creia no que eu lhe direi. Algo bom acontecerá a você, sim a você. Hoje verás algo bom acontecerá a você. Jesus de Nazaré lhe perdoará. Algo bom acontecerá a você. Jesus de Nazaré lhe perdoará. Amém. Isso é muito importante, né? A gente vê assim o casal cantando sempre alegria. Nunca pode ter tristeza, porque os dois cantam, não pode ter tristeza, né? Sempre tem alegria, né? Mas vamos ir para Pai do céu. Querido glorioso Pai que está nos céus, mais uma vez, humildemente, aqui estamos para te agradecer pela vida, saúde e muitas bênçãos que tu tens nos concedido. Amém. E te pedir que perdoe os nossos pecados, atos, palavras, maus pensamentos. Aceite com o quadro de teus filhos preparando para aquele maravilhoso encontro com Jesus no reino do céu.
Hoje nós vamos falar com respeito aos sinais, que aquilo que falarmos não seja nosso, mas unicamente de Jesus, através do teu Santo Espírito. Vem estar conosco mais uma vez, perdoando os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer desde já a todas as emissoras, do qual está transmitindo o nosso programa, e que tudo seja para a honra e glória de nosso Deus. Nós temos pessoas na Alemanha, na Suíça, que têm tido contato conosco, e às vezes têm ouvido o nosso programa e têm espalhado pelo resto ali da Europa, para que possa ouvir o programa, né? E graças a Deus temos essa alegria de ver alguém fora realmente falando que tem ouvido a mensagem de Deus. Sinais do fim. Olha, eu fico assim pensando. Veja, Amós, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quer dizer, Deus, nada do que aconteceu, nada do que está acontecendo e nada do que irá acontecer não foi avisado. Tudo foi avisado, tudo está sendo avisado e tudo será avisado. Está tudo escrito. Mas parece que a gente faz que nada vê, nada ouviu, e tem bronca de quem fala essa verdade. Eu fui pregando numa igreja, a primeira preocupação que o irmão ficou era o que eu ia pregar. Eu disse, eu te conheço. Eu te conheço. Por quê? Porque eu não tenho rodeio, esse negócio de rodear a mensagem. A mensagem é uma só. Ele pensou que ia falar sobre política. Eu digo, não, eu vou falar sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Que muitos, às vezes, têm duvidado da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do qual o irmão White comenta muito bem. São três pessoas distintas, três pessoas vivas lá no céu. Vivas lá no céu. Dá para entender? Vivas lá no céu. E eu ainda tenho dúvida. Aí o irmão vai e telefona. Não, quem está no trono é só Deus, o Pai e o Filho. Eu digo, se tem alguém à direita, é porque tem alguém à esquerda. Quem é? Isso não importa para mim. O importante é que tenha, que eu acredito que tem. É a plataforma. Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, de qual jeito ele é, isso não importa. O importante é que eu acredito que ele existe. Então, tu cuida mais da tua vida, esquece da vida do Espírito Santo, rapaz. Só procura meter o pau no Espírito Santo, esquece dele um pouquinho e viva a tua vida, procura viver a tua vida, procura pensar na tua vida, né? Aconselho. Mas ele é coração duro, sempre está mandando mensagem, sempre estou falando para ele. Eu digo, rapaz, tu é pior do que um jegue do norte. Quanto mais meto o pau, mais o bicho não sai do lugar. É assim da você, ele fica meio doidão. Mas é verdade, irmão, porque você discutir com o Inácio é uma coisa, mas você discutir do Espírito Santo de Deus, aí você tá em mau caminho, rapaz, porque vai sofrer as consequências. E como vai sofrer? Quanto mais você tem o conhecimento e mais você fala contra o Espírito de Deus, mais tempo você vai ficar para se queimar, ou seja, para morrer. Você vai se queimando e não vai queimar. Tem alguns que vão se queimar rapidamente. Isso é permitido por Deus. Mas outros vão demorar. Como Herodes e outros bichos qualquer que realmente foi um monstro. Essa turma vão demorar. E você pode estar no meio demorando também, porque você tem um conhecimento, vai contra o Espírito de Deus. Não, isso não é muito bom. Não é muito bom. Porque você risca um fósforo e não aguenta aquele foguinho um pouquinho, só pôr o dedo ali um pouquinho de tempo, você não aguenta. Imagine com fogo e enxofre, você queimando, gritando, por isso que a Bíblia diz, de dia e de noite, gritando, e não morre. Até chegar a hora certa que Deus disse, agora morre. Porque você já
pagou tudo que tinha que pagar, porque abusou demais, abusou da vontade de Deus demais. Então, damos devagar com a dor, que o santo é de barro chapão. Sinais do fim. Na Terra Santa, em uma área denominada Montes Golã, encontramos placas escritas em vários idiomas, como hebraico, árabe, francês, inglês, e todos advertem a mesma coisa. Atenção, minas terrestres. Áreas inteiras do território estão repletas de minas mortais, resquício da guerra. E os avisos advertem as pessoas do perigo que corre ao caminhar em tais áreas. Veja só, existe todos esses avisos para que a pessoa não escorregue e caia justo numa área contaminada. A letra de uma conhecida música popular canadense já reclamava dos avisos na vida moderna. Avisos, avisos. Em todo lugar há avisos. Mas, de fato, não são todos os avisos para o nosso bem? Faz a pergunta. Quem não fica contente por ser informado de algum veneno ou uma condição perigosa da estrada, ou tubarões na água, ou até mesmo de algo tão simples quanto, atenção, tinta fresca? Às vezes a pessoa se preocupa porque pôs a mão ali, sujou a roupa ou qualquer coisa, aí já põe, atenção, tinta fresca. Está avisando, porque senão, se a pessoa sujar toda, ele vai xingar muito, né? Então, se está avisado, aí ainda não tem perigo, porque ele foi avisado. Então, muitas coisas Deus nos avisa antes, mas parece que não damos ouvido muito, né? Sim, não há dúvida, os avisos podem ter um papel importante em nosso dia a dia. Eles também possuem uma função importante na Bíblia e na profecia bíblica, especialmente quando se trata do que se aguarda para os últimos dias da história da Terra, principalmente para os últimos acontecimentos. E é bom que os irmãos e amigos prestem bem atenção. Não queira morrer inocente, mas pelo menos se você morrer, morre sabendo. Ou você decidiu para a vida ou decidiu para a morte, mas você não é inocente. E Deus não vai deixar você inocente. Isso você pode ficar cegado. É por isso que, e se você é inocente, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora, se você não quer ouvir ou não quer ler, aí o problema é seu. Aí você já não é mais inocente. Você é considerado como rejeitador da verdade. Você ouviu toda a verdade, mas você não quis nada, fez como Pilato. Pilato lavou as mãos para não ouvir a verdade. Mas, no entanto, foi condenado e será condenado naquele dia. Também será queimado e bem queimado, porque entregou o Filho de Deus, né? E por isso ele teve a grande oportunidade. E por isso que a Bíblia menciona os sinais, sinais do fim, sinais para nos advertir sobre o que acontecerá e ajudar a nossa preparação para a volta de Cristo. Temos tranquilidade e segurança ao ver os sinais cumpridos em tempos difíceis. Sinais que a gente está vendo acontecer em tempos realmente angustiosos para muitas pessoas, né? Momentos difíceis. E quem não gostaria de ter tranquilidade e segurança nos dias atuais? Porque você vive inseguro, você está andando, não sabe com quem vai enfrentar.
Só a misericórdia de Deus mesmo. O que disse Jesus sobre os sinais? Em João 13:19 diz o seguinte: desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Amós 3:7 diz: Deus não faz nada sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E Jesus veio e deu aquele toque bem firme para os discípulos. Olha, não quero que vocês, quando acontecer, vocês digam que eu não avisei. Tudo que vai acontecer, eu avisei para vocês. Então, quando acontecer, vocês vão lembrar que eu sou. Sou quem? O próprio Filho de Deus. Jesus falou aos seus discípulos das coisas que aconteceria no futuro. De modo que, quando acontecer, eles pudessem confiar em sua palavra e que ele é quem disse ser. Ele disse que ele era o Filho de Deus. E muitos ainda com ele e ficaram sem acreditar. Mas disse, quando isso acontecer, lembre do que eu falei, que de fato eu sou o Filho de Deus. O mesmo se dá com os sinais do fim. Há uns 6.000 anos, a Bíblia nos deu sinal de advertência e previsões sobre o que aconteceria nos últimos dias. Se soubermos reconhecer quais são esses sinais, quando os virmos acontecer, conforme predito, poderemos saber que estamos nos tempos finais. Se sabemos, os acontecimentos, para o cristão, sabe que estamos nos últimos dias. Para o povo lá fora, tudo é festa. As coisas acontecem e parece que não está acontecendo nada. Mas para nós cristãos, sabemos que cada dia de um acontecimento é a aproximação de Jesus. Além disso, teremos certeza de que Deus está no controle e podemos confiar nele. Ele está no controle. Às vezes a pessoa, principalmente muitos políticos que têm ganho, não é a vontade de Deus. Deus não quer essas pessoas. São corruptos, né? Ladrões, meio mundo de coisa que a gente vê aí na televisão, falando e tudo. Mas eles estão no poder. Mas Deus realmente permite. Por que Deus permite? Porque em cima deles é que a vez vai cumprir a profecia. Não é outro. É ele em cima deles, é que vai cumprir a profecia. Então Deus permite. Nós, às vezes, como cristãos, não entendemos. Olha, como uma pessoa que tem parte com o diabo e pode ser o nosso presidente ou qualquer coisa semelhante, mas Deus permite. E nós temos que respeitar ele. Por quê? Porque a Bíblia diz que todas as autoridades são construídas por Deus. Deus tem um plano, não é que Deus quer. Deus não queria um rei, mas o povo queria. Você quer? Então tá bom. As consequências vêm. E as consequências têm vindo. Mas porque o povo quer. Aí paga quem não quer e quem quer paga também da mesma forma. Entendido? Mas é porque Deus permite. E Deus sabe o que faz. E eu e você não sabemos. Porque quando uma pessoa se entrega ao inimigo, por cargo ou por isso ou por aquilo, Deus está vendo. Deus podia tirar a vida dele na hora. Mas Deus deixou. Deus podia tirar da vida de Satanás na hora que ele se rebelou. Mas Deus deixou. Para que eu e você tivesse discernimento do que é certo e do que é errado. O que é verdadeiro, o que é mentiroso. O que é fiel, o que é falso. Quer dizer, não temos escolha. Ou seja, temos escolha sim. Do certo ou errado. Se você quer seguir o errado, siga. Se você quer seguir o certo, siga. Livre-arbítrio para que eu e você possamos escolher o que queremos. Eu quero
realmente ir com o meu Jesus. Se você quer ir, então lute pela misericórdia de Deus, aprendendo cada dia na palavra de Deus. Mesmo durante tempos de provação, devemos confiar. Diz, a primeira pergunta é, Deus sabe o futuro? Sim? Sim, Deus sabe o futuro. Veja o que diz Isaías 46, versículo 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus. Deus falou e aconteceu, né? E não há outro, diz ele. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Então não procure Santo Antônio, São João, São Benedito ou qualquer outro santo. Não existe outro Deus, a não ser o Deus vivo eterno que está no céu. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Desde o princípio, Deus anunciou, e está anunciando, e as coisas que aconteceu e que ainda vão acontecer. Que digo ao meu conselho, permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. A vontade de Deus é feita, queira o homem, não queira, queira eu ou você que não queira Bertano ou Cicrano no poder, isso não pode ser minha vontade, mas a vontade de Deus, para que eu e você aprendamos que a vontade é de Deus, tem que ser feita. Ah, mas Deus quer? Sim, para cumprir a profecia, Ele permite. Ele endurecia o coração de Faraó. Por que ele endurecia? Para se cumprir a profecia, aquilo que ele tinha falado para Moisés. Moisés tinha que ver para cada vez dia, confiar cada vez mais em Deus. Ele saber que aonde ele estava indo, Deus estava presente, e que ele não deveria ter medo nenhum. E é assim que Deus quer que eu e você sejamos. Não ter medo de falar essa verdade. Nem que morra. Mas Jesus nos promete, ainda que morra em meu nome, esse viverá. Deus quer homens que não se venda e não se compre, mas homem que chama o pecado pelo nome. Sim, podemos confiar no que Deus nos diz sobre o futuro? O futuro. Lembrai-vos, irmãos, que Deus primeiro Ele avisa, depois Ele cobra. Veja Amós mais uma vez 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo ao seu servo, o profeta. Veja o que diz no livro O Conflito do Século, página 34. O registro do passado, o longo cortejo de tumultos, conflitos e revoluções, a armadura daqueles que pelejam com o ruído e os vestidos que rolavam no sangue. Isaías 9:5 diz que são em contraste com os terrores daquele dia em que o Espírito de Deus será totalmente retirado dos ímpios, não mais contendo a explosão das paixões humanas e a ira satânica. Vai chegar o dia que Deus tira o espírito dos ímpios, ou seja, o Espírito Santo se retira dos ímpios, porque ainda não está acontecendo certas coisas piores, porque o Espírito de Deus ainda está operando nos ímpios, e muitos deles ainda serão salvos. Quando esse Espírito se retirar, chegar ao limite, tudo tem o seu limite, e Deus tem o seu limite também. Chega uma hora que ele não dá mais para o Espírito de Deus existir, o que está acontecendo, ele se retira. Aí o cristão vai viver como Jesus naquele momento sozinho e disse: Pai, por que me desamparaste? Né? Quando ele viu sozinho para enfrentar aquela grande angústia que ele sofreu por minha culpa e por culpa de todo aquele que nele crê. Diz assim, né? A explosão
paixões humanas e a ira satânica. Satanás está irado contra o povo de Deus. O mundo contemplará, então, como nunca dantes, os resultados do governo de Satanás. Ó, veja agora eu falar um pouco sobre política. A expressão está aqui: o mundo contemplará, então, como nunca dantes, os resultados do governo de Satanás. O nosso presidente, segundo eu vi, não é que os outros contou, eu vi na internet. Ele lá no centro espírita, cheio de balangandanga, aquelas coisas tudo redondando, e ele disse que estava cheio de demônio. Ele disse que estava cheio de demônio com ele ali. Eu vi de que muita gente ouviu, porque foi pela internet que mandaram. E ele disse que se ele ganhasse, ele ia consultar, ia voltar lá na Bahia para consultar os demônios. Ora, ele ganhou. E ele foi consultar. Ele foi consultar. Então, o que parte? As coisas são de Deus ou satânicas? Nós estamos vendo o que tem acontecido. E você ainda votou, ainda vota, porque você quer realmente que seja governado por um governo satânico. A culpa não é de Deus. Se eu sofro e você sofre, a culpa é minha e sua. Eu não votei. Mas você também votou. E se você votou, então eu estou sofrendo também. E você vai sofrer muito mais ainda depois. Porque você sabe o que não soube até agora separar o certo e o errado. A mente ficou cauterizada e, ao mesmo tempo, cega no erro. Veja a esperança dos filhos de Deus. No comentário da serva de Deus sobre Isaías 4:3, mas naquele dia, e bem como na ocasião da destruição de Jerusalém, livrar-se-á o povo de Deus, todo aquele que estiver escrito entre os vivos. Todo aqueles que estiver escrito entre os vivos, porque muita gente está vivo, mas aqueles que estiver escrito onde? No livro da vida, eles terão a proteção divina de tudo, das pragas e etc. Das 7 últimas pragas. Olha, você vai beber água e a tua torneira, não importa onde você esteja, é sangue. É sangue que vai escorrer. E a água, e agora? Você não tem água para beber, termina morrendo nessas pragas. Não é todas as pragas universal, só a última, que é o terremoto do Caô no mundo inteiro. Mas demais depende do lugar. Então você não sabe qual lugar a praga vai cair. E se ela cair, você pode estar morto, né? Você vai beber sangue. Então, pare e pense um pouco. Deus não é um Deus de brincadeira, Deus é sério. Quando Deus fala isso, é isso mesmo. É aquele pai que ama o filho mais do que tudo na vida, mas quando ele quer chicotear, ele dá a chicotada. E dá as varadas dele para que eu e você aprendamos o que é servir a Cristo. Cristo declarou que virá a segunda vez para reunir a si os seus fiéis, aquele que viveu a vida procurando defender a Jesus, que ele não precisa de defesa, mas no sentido de anunciar a outros que ele é o dono da vida. Segundo quais são alguns dos sinais que a Bíblia nos mostra em relação aos eventos dos últimos dias, porque às vezes eu falo alguma coisa assim, enfatizo muito com respeito a alguma coisa, para que naquele dia, amigo, você não diga que nunca ouviu falar. Você ouviu o que eu falei. Está gravado. Você quer esquecer? Problema seu. Mas você ouviu. Naquele dia, a Bíblia diz, se eu não falo, as pedras clamarão. Que eu seja essa pedra que clame, e não que fique calado.
Daniel 12:4 diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até que o tempo do fim. Nós estamos no tempo do fim. As palavras não eram para aqueles dias de Daniel, mas para hoje, o mundo do qual nós vivemos. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Está se multiplicando nos últimos dias. O profeta bíblico Daniel predisse claramente que logo antes do fim do mundo, nós testemunharemos um aumento dramático do conhecimento. E estamos testemunhando cada dia, cada pessoa com mais conhecimento. Isso já aconteceu? Claro. O que temos presenciado nos últimos 100 anos? Na ciência, na tecnologia, teria chocado as pessoas que vivessem 260 anos atrás. Imagine, há 2.600 anos, quando Daniel escreveu essa profecia. Se 200 e poucos anos alguém tivesse vivo e visse como o mundo está, ele se vergonharia. As igrejas como elas estão, ele se vergonharia. Porque os santos daquela época eram verdadeiros santos. Vamos dizer, santo era santo mesmo. Dava a sua vida. Veja que Pedro chegou a reclamar que ele deixava tudo por Cristo, o que ele ia ganhar? E aí Jesus prometeu para ele que fazia parte dos 12 pilares lá, para fazer parte do julgamento das 12 tribos, né? Que maravilha, Deus é Deus. Pedro, você não fica sem nada. Não fique preocupado que você está deixando para trás. Mas pense o que você tem pela frente, Pedro. E Pedro deixou tudo, chegou ao ponto de não querer morrer igual a Jesus, mas morrer de cabeça para baixo. Crucificado de cabeça para baixo. Isso é sentimento espiritual, né? O terceiro, um outro sinal, Mateus 24, 6 e 7. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Será que nós não estamos escutando guerra, mais guerra? Isso é sinal do fim. Ele está dizendo, eu logo, logo virei. O que você está fazendo para tomar decisão ao lado de Cristo? O que você está fazendo? Fala para mim. Você está esperando o quê, amigo? O que você espera? Morrer? Aí você morre sem Cristo. Morre sem Cristo. Então, se você puder ainda pregar essa mensagem, falar da mensagem, aceita Jesus enquanto você tem tempo, chefão. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Tudo isso que está acontecendo ainda não é o fim. Ainda está dando oportunidade para mim e para você se arrepender dos nossos pecados e seguir a Jesus antes que seja tarde demais. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremoto em vários lugares. Está acontecendo? Sim ou não? Acontecendo, nós estamos vendo tudo isso. Jesus falou quando acontecer. Não tinha isso, e agora nós estamos vendo, cada dia aumenta mais. O que eu e você está esperando, amigo? Você que passar tempo ainda, fazer como aquele jovem, aquela criança que agora é criança, queria brincar, depois que o jovem queria depois casar e assim por diante, se formar, e depois ter os filhos, e depois formar os filhos, e no fim morreu e perdeu a salvação. Que esperou tanto, e Jesus esperando, dando toda oportunidade. Você talvez não tenha passado por tudo isso, mas já teve a oportunidade de ouvir bastante. Nem eu nem você sabemos quantos anos vamos viver. Só Deus sabe. E é por isso que devemos aproveitar os momentos. O Senhor nos perdoa. Porque podemos confiar no que a Bíblia diz? 2 Timóteo 3,16 diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus. Olha, se ela é toda inspirada por Deus, devemos confiar que ela é a palavra de Deus. E útil para o ensino, nos ensina. Para a repreensão, nos repreende. Para a correção, nos corrige. Para a educação na justiça.
quando somos educados na justiça de Deus, o nosso pensamento é completamente diferente. Nunca seremos egoístas, porque uma pessoa egoísta não vai entrar no reino do céu. Satanás foi expulso por ser egoísta, e Deus não vai levar ninguém egoísta lá para o céu. Ele fica aqui mesmo com Satanás e será destruído. Segundo Pedro 1:20, para nos confirmar aí, 21, confirmando que de fato a Bíblia é a palavra de Deus, diz: sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens separados santos, entre aspas, santos, falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Olha quem move, quem fala, o Espírito de Deus. Então, uma pessoa chegar, ser contra o Espírito de Deus, não sabe o que está falando. Porque é ele que diz, fala isso, é ele que escreve isso. Tudo é ele. Pai tem a sua função, Filho sua função e o Espírito Santo tem a sua função. E a Bíblia diz que ele será eternamente. Eternamente, se eu permitir, pela misericórdia de Deus que eu permito, ele ficará a vida eterna na minha mente, no meu coração. Você quer isso? Você quer? Não há dúvida quanto a isso. Temos boas razões para confiar na Bíblia e nos sinais que ela compartilha conosco acerca do fim dos tempos. Além disso, a boa notícia é que, apesar desses eventos serem horríveis, nada disso tomou Deus de surpresa. Todas essas coisas foram profetizadas. Todo. E o que aconteceu, o que está acontecendo e o que irá ainda acontecer. Está tudo profetizado. Para que eu e você não diga que temos desculpa. Lucas 21:11. Haverá em vários lugares grandes terremotos. E está tendo? E fomes. Está tendo fome? E pestilências. Está tendo? Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Será que não estamos vendo? Tudo isso, Japão? Esses bombardeios, né? Essas coisas que atingem lá longe, vai certeiro em determinado lugar. A inteligência que Deus deu para o homem, não para usar dessa forma, mas ele usa para o mal. E isso ele vai dar conta naquele dia. Isto tem acontecido muitas e muitas vezes no ano. No mundo, até no Brasil. Já ouvimos falar de terremotos. Não já? Em vários lugares. Doenças que jamais ouvimos falar antes e que às vezes aparece um tipo de doença que ninguém jamais ouviu falar, né? Cada tipo de doença, pestilência, é mais uma que a ciência inventa e põe o nome, né? O nome disso, o nome daquilo, que a gente nem entende que doença é essa. Mas eles descobrem e dizem o nome, ainda põe o nome. E todos concordam com esse nome. Se ele disser é bexiga mesmo, né? O que ele disser tem que ser isso mesmo. Nós não podemos ser contra, é a ciência, né? Porque Deus o permite. Você já esteve em desastre natural ou conheceu alguém que esteve? Você já foi vítima de uma epidemia ou conheceu alguém que foi? Você também já foi, né? Não tem nem dúvida no mundo do qual estamos vivendo. Como o fato de saber que esses são sinais do fim nos ajuda a lidar com essas ocorrências?
Como poderíamos encontrar esperança mesmo em meio a essas tragédias, quando outros não vê nada além de desespero? Quanta gente só fica desesperado, mas acha que isso é normal. Hã? Para o cristão, não. Para o cristão, é o fim de todas as coisas. São aquilo que Deus realmente falou. Estava um senhor lendo a palavra de Deus, eu vinha dentro do metrô, lendo, eu estava lá do outro lado, depois eu passei para perto dele, que eu a descer, e eu disse, parabéns. Se todo mundo lesse a Bíblia, e ficou um jovem olhando assim, meio de brinco, de tudo, ficou olhando assim, eu disse, se todos ouvissem, lesse a palavra de Deus, não teria a violência que nós temos. Filho contra pai, pai contra filho, desobedece os pais, aí desobedece todo mundo e o fim é triste. E ele ouviu, pelo menos alguma coisa, que se todos lessem a palavra de Deus, não teria desespero, mas sim tinha realmente confiança no que Deus promete. Romanos 8:28 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ó, segundo o seu propósito. É maravilhoso, não é? Maravilhoso mesmo, queridos irmãos e amigos. Quando a gente para e pensa. Lucas 21:28, ora, ao começarem estas coisas, Deus está falando mais uma vez, ora, ao começarem estas coisas, está sucedendo, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ele está avisando, aconteceu essas coisas aqui, fica atento, logo eu virei. Não duvide do que eu estou falando, você não está vendo os acontecimentos? Tá, e por que você duvida de Deus? Por que você demora tanto para tomar uma decisão ao lado de Cristo? Eu fico pensando, vem nas pessoas, né? Eu digo, a pessoa vem, parece deixar assim. Quando tiver já morrendo, aí ele diz, bom, agora vou aceitar Jesus, não presta para nada mesmo, o médico já disse que é os últimos recursos, agora só Deus ele fala. Aí ele diz, bom, agora eu vou apelar para Deus, porque nesse mundo aqui não tem nada. Aí, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí Deus dá uma oportunidade, usa misericórdia. Aí quando ele fica bom, ele esquece de Deus. Aí vem aí a outra já não tem mais oportunidade. Deus deu a última oportunidade. Às vezes Deus ainda permite que a pessoa saia daquela morte e vá, e ele espera que cumpra. Mas a pessoa não cumpre a palavra que falou. Só ele queria experimentar, porque ele queria ficar bom para voltar mesmo que ele era. Mas Deus sabe que ele ia fazer tudo aquilo de novo. Mas Deus permitiu, só para ele não dizer que pediu oportunidade e Deus não deu. Deus é tão amoroso, porque Deus sabe. Deus podia destruir logo na hora, mas ele permitiu que a pessoa saísse do leito de dor para poder agradecer a Deus e se afirmar ao lado de Cristo. Mas ele não quis, e naquele dia não tem desculpa quando você pediu e eu te dei ainda. Já era o teu fim, mas você pediu. O profeta pediu mais alguns anos e eu dei. Assim? Não é? As coisas de Deus é dessa forma. Não é? As coisas de Deus é 5 ou 10? Uma mão só é 5, duas é 10. É que a outra estava ocupada, né? Mas é assim, irmãos e amigos. Por quê? Não fazemos a vontade de Deus. Necessidade de beber é quem tem sede, né? Eu estou com sede. Então, toma um pouquinho de água, é muito bom. Irmãos e amigos, nós vimos algumas partes aqui com respeito aos sinais do fim. No próximo estudo, nós vamos continuar falando a segunda parte com respeito aos sinais do fim. E eu gostaria que você não perdesse a oportunidade, no próxima quinta-feira,
nesse mesmo horário, pela misericórdia de Deus, estaremos falando. Se Deus quiser, Deus quer e nós queremos, tudo vai dar certo. Confiamos em Deus, que Ele que está no comando e Ele que permite. E Ele vai nos dar essa oportunidade de estar falando mais uma vez com respeito aos seus sinais, os sinais da volta de Cristo. Para que eu e você não diga que Ele não deu oportunidade. Está dando oportunidade para mim falar e oportunidade para você ouvir. Você quer ouvir? Então, ouça cada dia o que Deus fala. Deus te abençoe. Deus abençoe as emissoras que transmitiram aos donos da emissora, que possam crescer cada vez mais, não só em Cristo, mas também na sua vida espiritual, material, financeira, em tudo, na sua saúde também, para que você possa abrir sempre essa porta para a pregação do Evangelho. Que Deus abençoe a cada um e foi uma alegria estar aqui com os irmãos e os amigos. Vamos ouvir, aonde você estiver, você agora ouvindo esse hino, medite. Se você está dentro do ônibus, pare, pense e medite. Você está em casa e tiver a oportunidade de se ajoelhar, se ajoelhe e diga: Senhor, eu quero ser um cristão. Eu quero que naquele dia estar junto com o Senhor e também com o irmão Inácio, lá no céu, porque eu confio no meu Deus, né? Eu sou um pecador, mas não perdi a fé nem a esperança que meu Deus tem misericórdia de mim e que vai me levar para o céu, porque esse sempre foi o meu desejo, a minha vontade é de estar lá com meu Jesus, abraçar Ele e pedir mais uma vez: Senhor, te agradeço por a oportunidade de me dar de viver a vida eterna contigo no céu e eternamente na terra também, né? Quando a terra nova, a terra purificada. Vamos ouvir então o Gregório. Que Deus abençoe. Quando penso na maneira em que eu vivia, oprimido e sem forças para lutar, desisti de procurar uma saída, por achar o meu esforço sem valor. Finalmente minha vida entreguei, e o poder da cruz me transformou. Eu tive que deixar morrer meu eu, pra nova vida encontrar. Crucificado com Jesus, já não vivo eu. Jesus agora vive em mim. Em sua cruz eu encontrei forças pra vencer, pois não há poder em mim, nada tem a oferecer, mas crucificado com Jesus, vida encontrei, respondendo ao chamado de meu mestre. Eu entrego cada dia aquela cruz. Minhas mãos estão cravadas para sempre na cruz onde encontrei libertação. Vou gloriar-me no poder daquela cruz, pois nela encontrei meu Salvador. Eu tinha escolhido perecer, mas pelo seu poder e amor livre estou.
mas crucificado com Jesus, já não vivo eu. Jesus agora vive em mim. Em sua cruz eu encontrei forças pra vencer, pois não há poder em mim, nada tenho a oferecer, mas crucificado com Jesus, vida encontrei. Eu me entrego tudo a Cristo, pois sua cruz não foi em vão. Descobri que a vida em Cristo e com Ele vou vencer. Crucificado com Jesus, já não vivo eu. Jesus agora vive em mim. Em sua cruz eu encontrei forças pra vencer, pois não há poder em mim, nada tenho a oferecer, mas crucificado com Jesus, vida encontrei. Crucificado com Jesus, vida encontrei. Amém. Obrigado, Glória. E nós vamos estar no próximo sábado agora, dia 12, né? 12 no Jardim Aurora. E aqueles que moram ali por volta de Guaianazes, né? Chabelândia, tudo por aqueles... como? Rubru, por ali. Por tudo, Etelvina. Então, apareça lá. A gente vai passar o dia todinho, né? O Gregório vai estar também junto com a irmã Sônia. Estaremos lá, bendizendo e louvando o nome do Senhor através da palavra cantada e falada. Que Deus possa abençoar a cada um dos senhores. Vamos orar. Querido e glorioso Pai, que está nos céus, queremos mais uma vez te agradecer por esses momentos, do qual passamos meditando na Tua palavra com respeito aos sinais dos últimos dias da história desse mundo. Que possa ficar gravado em nossas mentes, em nossos corações, e que pela Tua misericórdia possamos pôr em prática para a Tua honra e para a Tua glória. Perdoa mais uma vez os nossos pecados. Aceita com o quadro de Teus filhos, preparando para aquele encontro com Jesus no mundo do céu. Ao sairmos daqui, protege com Teus santos anjos como trouxesse, nos leva de volta para a Tua honra e Tua glória, e cuida deste lar, desta casa, em nome de Jesus. Amém.